Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Hoje eu vou trazer para vocês uma entrevista que foi realizada por Anderson Fernandes. Ele é meu amigo desde a missão, nós fizemos missão juntos. E hoje ele conhece toda a história da igreja, tal, como muitos de nós aqui que acompanhamos esse trabalho aqui nesse podcast. Ele entrevistou um pastor evangélico. Esse pastor se chama Pastor Alonso. E ele gravou um áudio fazendo perguntas a respeito do mormonismo para um pastor evangélico. A parte interessante disso é podermos conhecer qual a visão de pessoas de outras denominações a respeito do que diz o mormonismo. Então ele gravou perguntas e respostas, né, as respostas desse pastor, sobre as questões levantadas sobre o mormonismo. E então vou deixar para vocês aqui então na íntegra, tá? Vou deixar aqui para vocês acompanhar essa entrevista que foi feita por Anderson Fernandes com este pastor evangélico com questões sobre o mormonismo. Pastor, Joseph Smith, ele alega que ele viu Deus e Jesus Cristo que apareceram para ele para responder a pergunta que ele tinha de qual igreja deveria seguir. E ele fala que Deus, Jesus Cristo, responderam para ele de que não deveria seguir a nenhuma, porque todas falavam pela boca, mas no seu coração estavam longe deles. Respondendo essa pergunta, na verdade, a igreja, de fato, de verdade, somos nós, não são as paredes. As paredes é um lugar onde nós nos reunimos para congregar em Cristo, na palavra de Cristo, né? Mas a igreja somos nós. Cristo habita e mora dentro de cada um de nós. Ou seja, por que só uma igreja verdadeira e as outras são falsas? Então só eu sou verdadeiro e as outras pessoas são falsas? Porque a igreja é o povo. Não existe esse negócio de eu tenho que congregar na igreja A, B ou C, porque a só A é verdadeira, a B e a C é falsa. Não. Não tem nada falso. É como... respondendo a pergunta dentro da Bíblia da honra, né? Jesus falou: este povo me honra com os lábios, né? Mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, é hipocrisia até, né? A gente falar assim: eu sou verdadeiro e o outro lá é falso. Porque senão começa a engrandecer, eu e o outro nada, só eu, né? Venha a nós o vosso reino, e nada de fazer algo a mais, né? Então, eu acredito creio, tenho certeza que no dia que a pessoa entender que a igreja é ele não vai ficar perguntando para Jesus ou para Deus aonde ele deve congregar. Até mesmo porque Cristo não vai dar essa resposta. Perguntaram para Jesus aonde devemos adorar, no monte, lá. Jesus falou: em verdade eu vos digo que nem lá em Jerusalém, nem no monte de A ou B, mas o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Então o verdadeiro adorador vai adorar a Deus em espírito e em verdade, independente de igreja. A igreja é Ele. Então, é o que eu penso, né? Mas cada casa tem seu tempero, tá? A minha casa, o tempero é eu como a comida lá da minha casa e amo minha comida. Na sua casa você também ama a sua comida, né? Que a sua esposa faz, sua mãe faz, você gosta. Então cada casa tem um tempero, por isso eu não gosto muito de me meter na casa do outro, de maneira nenhuma. Eu não sou religioso nem fanático de religião. Eu estou dizendo que a igreja é você, a igreja sou eu. Então, ninguém aqui está errado e todo mundo está certo, desde que ele honra a Deus. Pastor, com essa experiência de Joseph Smith, então, ele se autoconclamou como profeta. E a igreja, ela fala que hoje os profetas têm o mesmo peso de importância e validade como os profetas bíblicos. Eu uso até uma escritura do Velho Testamento, Amós 3,7, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E para a igreja, o profeta atual, o que ele fala é mais importante do que Moisés, Isaías e João Batista. E que sem profeta não tem revelação. O grande erro que nós cometemos como
ministros da palavra de Deus, é que nós achamos que nós é quem fazemos a obra de Deus. É que nós é quem curamos enfermos, expulsamos demônios. Na verdade, nós somos só instrumento de Deus, ministro da palavra dele. Quem faz a obra é Deus. Por isso que Ele nos mandou ir por todas as pessoas e propagar, anunciar as boas novas. E a Bíblia é bem clara que ela diz que pelas mãos dos apóstolos, dos escolhidos dele, Jesus confirmava com sinais. É Marcos 16, lá no finalzinho do capítulo 16. Jesus confirmava com sinais. Então eu acredito e creio que profeta só teve João Batista, foi o último, encerrou ali. É a minha visão, meu modo de pensar. Agora, pregador do Evangelho, anunciador da palavra de Deus, todo ser humano que entregou a vida para Jesus e que ama Jesus mais que a si mesmo, que renunciou à sua vida, que entregou tudo que tinha por ele, todo cristão tem esse direito de anunciar o Evangelho. Todos. De falar de Jesus, onde ele chegar. Ele tem que fazer o Evangelho ser conhecido por aqueles que ainda não conhecem. Essa é a minha visão. Não existe A, B ou C, mas todo mundo. Deus escolheu. Lembre que não foi você que escolheu a Deus, mas foi Ele que te escolheu. Te iluminou e designou a você, deu um desígnio a você de propagar as boas novas. Eu vos escolhi, falou, não foi vós que me escolheu. Nomeou. Agora você está debaixo da luz de Deus, da autoridade dele, para falar dele, independentemente de título de cargo. Né? É a minha visão. Pastor, com essa restauração que veio da igreja primitiva para a igreja mórmon, veio o sacerdócio. O sacerdócio é a autoridade, é a chancela de Deus para poder assim ministrar, fazer a obra de Deus aqui na terra. Como fazer o sacramento, que em algumas igrejas é a Santa Ceia, e para administrar os negócios da igreja. Porém, esse sacerdócio é só dado aos homens, tá? E até 1978, entendeu? Os negros ou de descendência afrodescendente não podiam receber o sacerdócio, porque os seus primeiros líderes, os fundadores da igreja, alegavam que o quê? Que os negros eram descendentes de Caim, era uma raça maldita, entendeu? De que não teriam sacerdócio, entendeu? Para atuar, né? De que eles não foram valentes para defender, na pré-existência, para escolher o Salvador como Jesus Cristo. E teve um dos seus primeiros profetas, a igreja falou que só no milênio que será dado o privilégio aos negros de terem o sacerdócio. Entendeu? Então, até 1978, os negros só podiam ser batizados, mas eles não podiam oficiar na igreja. Meu modo de ver, de pensar, por isso que eu falo que eu sou contra a religião, eu não gosto de religião. Quando alguém me diz que é religioso, sabe muito, para mim ele não sabe nada. Eu não gosto de religião porque eu creio que a palavra cristão, ela diz cristão parecido com Cristo, né? Então tem que ser seguidor de Cristo, da palavra de Deus. Não há verdade além da Bíblia. A Bíblia é a única verdade. A verdade de Deus é a Bíblia. Então, para deixar bem claro, é engraçado que Jesus era servido pelas mulheres, né? As mulheres eram as maiores seguidoras de Jesus e era quem servia a ele. Tanto é que a Maria Madalena, da qual foi expulso 7 demônios dela, foi a primeira a ver Jesus quando ele ressuscitou. E olha que Jesus falou para ela assim: vai e dê um recado aos meus servos, digam para eles que eu vivo. E é para eles ir para Galiléia, que eu vou adiante deles. Quero encontrar eles lá. É para ir para lá e esperar que o Espírito Santo esteja sobre eles. Então, quem foi enviado para anunciar o Evangelho?
A primeira pessoa enviada depois da ressurreição de Cristo foi a Maria, uma mulher que ninguém daria nada para ela, porque a mulher era endemoniada, tinha 7 demônios, Jesus expulsou, libertou ela e enviou ela. Irmão, isso não independe se é mulher, se é homem. Outra pergunta, dentro da pergunta que ele fez da pele escura, o negro. E o negro então não é gente? O negro não é ser humano? Claro que é ser humano. Isso independe de cor. Deus ele não escolhe ninguém, porque ele usa quem ele quer e do jeito que ele quer. Ele usa uma criança, o branco, o amarelo, o escuro. Ele usa o animal, as árvores. Ele usa quem ele quer. Jesus disse, se vocês não me clamarem, essas pedras vão clamar, porque Deus também pode suscitar filho de Abraão dessas pedras. Então esse negócio de racismo, é racismo para mim isso aí, né? Isso aí eu discordo totalmente, não existe nada disso aí não, entendeu? Também não estou citando religião, porque eu não sou religioso, né? Cada casa é uma casa. Estou falando da minha visão, deixa bem claro, minha visão. A visão do pastor Alonso é essa, que o ser humano que é escolhido por Deus, que é chamado por Ele, tem o direito de propagar o Evangelho, independente se ele é um sacerdócio, se ele recebeu a unção, o azeite na cabeça dado pelos homens, porque a primeira unção que você recebe quando você é escolhido por Deus é a do Espírito Santo, é o descer, o derramar dele na sua vida. Então, ele já te autorizou a ir e pegar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e batizar será salvo, quem não crê está condenado. É isso. Pastor, a igreja tem como peculiaridade um livro além da Bíblia, que é o livro de Mórmon, que Joseph Smith alegou que um anjo apareceu para ele e mostrou para ele onde estavam enterradas as placas de ouro, que é onde estava os manuscritos original do livro de Mórmon, né? Esse anjo apareceu ressurreto para ele, chamado Moroni, né? Então ele apareceu aí 1400 anos depois para Joseph Smith como anjo, para mostrar lá em Nova York onde estavam as placas. E ele traduziu, né? E relata assim, o livro retrata a história de uma família que saiu lá de Jerusalém, vieram para cá quando Jerusalém foi tomada lá na época do rei Zedequias por Babilônia. E aqui eles cresceram 600 anos antes de Cristo e formaram 2 nações, os Lamanitas e os Nefitas. Duraram 1000 anos essa geração aqui, até 400 anos depois de Cristo. Né? E o livro, até então, no seu prefácio, alegava que eram os principais antepassados dos índios pré-colombianos. Mas a ciência, a antropologia, isso que cavoca a historicidade, o passado dos índios pré-colombianos, viram que não há DNA judeu, não há vínculo com o povo do Oriente Médio, assim, as tribos pré-colombianas, entendeu? E como também assim carece muito de comprovações históricas. Por exemplo, Jerusalém existe, Mar Morto, Rio Eufrates. Agora, a terra de Zaraenla, terra de abundância, são o nome das cidades que tem aqui nesse lado do mundo, aqui do continente americano. Só que não há relatos disso. E a igreja alega que o livro de Mórmon é o livro mais correto da face da terra e através dele o homem pode se achegar mais a Deus do que de qualquer outro livro. É uma pergunta muito difícil de responder, porque eu, por exemplo, só creio na Bíblia, né? A Bíblia é o único livro escrito pelo Espírito Santo. É claro que ele usou pessoas para escrever, mas o Espírito Santo que ditou. Pelo que eu entendi aqui, a pergunta desse livro que foi descoberto aí, bem antes de Cristo ainda. Então, tudo que está na Bíblia, já no Novo Testamento, é dita por Jesus, é ditada por Jesus, é a verdade. Se tinha outra coisa oculta que Jesus não comentou, então não quero saber. Eu prefiro não saber, porque tudo que eu tinha que saber é o que está aqui na Bíblia, que Jesus falou. Você pode escrever um livro. Não tem nenhum problema você escrever um livro citando versículos bíblicos. Não tem nenhum problema, desde que esses versículos bíblicos e faz sua citação, explicando o significado daquele versículo. Legal, bacana, legal, já li vários livros, né? Mas assim, o que eu creio, o que eu acredito é na Bíblia.
Porque a Bíblia, ela contém a vida. Tudo como precisa está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não perde o efeito, ela não envelhece, ela não está morta, ela é viva. Quando você deixa ela vivificar dentro do seu coração todos os dias. Ela se renova toda manhã. Toda manhã tem uma novidade de vida para você dentro da palavra de Deus. Então, pode ler quantos livros você quiser ler, mas não esqueça que a verdade é a Bíblia. Ela contém toda a verdade, ela contém a vida eterna, nela está a vida eterna que o homem precisa. Então, foque na Bíblia, porque se você focar em pessoas, você pode ficar frustrado. Quando você vai focar em mim, que sou um ser humano, você pode chorar depois, frustrado, porque o pastor Alonso errou. Ele é um ser humano, vai errar mesmo. Agora, Jesus não errou. Jesus nunca errou e jamais vai errar, porque ele é perfeito. Ele era 100% homem, carnal, mas também 100% Deus, forma de homem. Ele não errou mesmo e não vai errar. Então, ele é a verdade e a Bíblia é a verdade. Foca nisso, a Bíblia é a verdade. Esquece todo o resto. Só a Bíblia é a verdade. Pastor, salvação. A Igreja Mórmon, ela não enfatiza a salvação por intermédio da graça de Jesus Cristo. Lá você tem que realizar muita coisa e muito bem. Obras e o que vai servir de parâmetro para a salvação vai ser as ordenanças. Tem que fazer ordenanças, convênios com Deus. Se você não fizer esses convênios, você não vai ser salvo. E a salvação no reino dos céus, a gente pluraliza lá como reinos. São vários níveis de salvação. O mais baixo é o reino celestial. Onde vai assim a galera da bagunça, a galera da Sapucaí, sabe? Que gosta de uma cerveja, né? De um namoro um pouquinho mais esquentado, sabe? É o mundão. O mundão vai para o reino celestial e só vai ter a influência do Espírito Santo lá, mas só depois do milênio, tá? São os pecadores, o mundão. O segundo nível é o reino terrestrial, que vai receber a visita de Jesus Cristo. Ali vai assim os mormons fubecas, né? Fubeca assim é santo do pau oco, assim, aquele que não levou a sério a igreja, entendeu? E aonde vai assim tipo o Papa e pastores evangélicos como você. Vai no reino terrestrial, só vai receber a visita de Jesus Cristo. E o mais alto é o reino celestial, que é onde Deus habita, entendeu? E ali tem, assim, ranking. O ranking mais baixo são as pessoas que foram fiéis, que fizeram convênio, seguiram os mandamentos. Não estou falando de graça, tá? Fizeram convênio, obras, né? O nível mais baixo são os solteirões, né? Que não casou, né? Ficou patitio, patitia, mas foram valentes ali. O nível mais alto de salvação no reino celestial, na presença de Deus, chama exaltação. Aí é para quem casou, amarrou seu burro na sombra, entendeu? Tem que estar casado para a eternidade. Na Igreja Mórmon, o casamento não é até que a morte você separe, não. Você vai aturar a pessoa na eternidade também. E a exaltação você vai crescer na presença de Deus até chegar ao ponto de se tornar como Ele. Você vai ser um Deus, você vai ter várias esposas e vai assim reproduzir-se espiritualmente dezenas de filhos espirituais e criar mundos sem fim. Esse seria o ponto de chegada, a meta final, entendeu? Da salvação. Mas isso depois de morto? Primeiro, eu vou dentro da Bíblia agora porque é uma pergunta bem assim, difícil até, né? Mas tem citação bíblica dentro dela. Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos. Então, a salvação vem pela graça, tá? A graça é um favor imerecido. Nenhum homem merecia a salvação. Ela vem por meio da graça. Não tem salvação sem graça, tá? A graça nos salvou.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A graça e a fé tem que estar junto. Eu ouvi a palavra, e ouvi, e gerou em mim uma fé, uma certeza, uma convicção de que realmente a graça é verdadeira, real, existe, e foi por ela que eu fui salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é um dom gratuito que Deus deu. A graça é dom gratuito, né? Não vem de ser humano, não vem de homens, vem de Deus. Versículo 9, para a gente encerrar aqui, não vem das obras, então obra não salva, tá? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se fosse pelas obras, o homem ia se gloriar. Eu sou salvo porque eu fiz muitas obras. Você é obrigado a fazer obras boas se você tem condição de fazer. Se eu sou um homem muito rico, eu tenho obrigação, não é só o governo, não. Todo ser humano tem a obrigação de ajudar o necessitado. Seria muito bom se as pessoas reconhecessem que ela tem muito dinheiro e é obrigada a ajudar o necessitado. Ela amasse o ser humano, amasse o próximo como ela mesma. Eles falam, ama o teu próximo a si mesmo. E ajuda as pessoas. É uma coisa tão bonita ajudar, é tão gostoso, é tão glorioso ajudar. Tanto é que no céu vai ter o livro da vida e o livro das obras. Mas a salvação não é pelas obras. Para ninguém ficar se gloriando, se achando o máximo, né? Não, a salvação é pela graça e fé. Fé e a graça. Está bem explicadinho aqui, né? Então, outra coisa, gente. No céu não vai ter casamento, não. No céu não se dá em casamento, não se casa, não. No céu não, isso é diferente. Não tem escala, eu pelo menos não creio nisso que tem degrau. Isso aqui vai crescer no céu agora. Ele vai se tornar um Deus. Não, só tem um Deus. Ele é o único Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só, Santíssima Trindade. Não existe isso. Não vai pensando que você vai partir daqui, vai esperar lá um milênio. Aí depois de um milênio você já se arrependeu. Olha, enquanto tem vida, tem esperança, tem chance. Morreu, acabou. Se você morrer em Cristo, você está salvo. Se você morrer fora de Cristo, acabou. Então, é a graça que salva o ser humano. É a fé, graça. E a obra não. A obra você é obrigado a fazer mesmo. Pastor, com o advento da internet, tem vindo uns vestígios aí que anda contradizendo a história da igreja, entendeu? Hoje tem uma diferença do que se aprendeu dentro da igreja, da sua história, com alguns fatos narrados comprovadamente. E essas contradições têm levado alguns membros a saírem da igreja, a questionarem a sua fé, né? E muitos chegam à conclusão de que essa não é a igreja verdadeira. E essa conclusão e essa saída, essa renúncia à religião, chama-se de crise de fé. E a igreja, ela está passando hoje por uma crise institucional, ela está fazendo alguns ajustes, né? Que os membros ativos chamam de revelação, mas são ajustes para ela permanecer no mercado, sabe? Então, ela mesma, ela quer extinguir o nome dela de Mormon, Igreja Mormon, só para ser a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, está havendo um êxodo nessa igreja aí, nessa religião. E o que acontece? Muitos, pela internet, estão se agrupando para se autoajudarem, porque alguns saem com depressão, outros até se separam, entendeu? Alguns ficam rebeldes, alguns ficam revoltados, que até o ateísmo parece ser o único caminho. E devido a essa frustração religiosa, se fecha. Eu não quero mais saber de religião, eu não quero mais saber assim de ter uma vida religiosa em geral, entendeu? Então alguns acabam até não querem, assim, deixou de acreditar na igreja e parece que deixa de acreditar em Deus, em Jesus Cristo, sabe, pastor? E alguns vai para o agnóstico, ateísmo, alguns não querem mais saber de igreja, entendeu? E um sentimento meio comum é de que a pessoa se sente enganada, de que brincaram com a fé dela, e isso deixa ela revoltada. E é uma sensação de tempo perdido. Assim, você como pastor, o tempo que a pessoa se despendeu nessa igreja e que tentou seguir os preceitos dela,
assim, Deus vai levar em consideração o que você pode aconselhar, o que você, assim, para essas pessoas que saíram da igreja motivado por essa crise de fé provocado pela própria igreja? Boa pergunta. Na verdade, não é só a igreja, eu não vou falar nome porque eu não gosto de citar nome. A, B ou C que tá essa crise aí. Vamos falar da crise mundial aí, no geral de recursos, né? A crise mundial também, no geral, de fé. O homem, ele cria, ou seja, ele acha que cria e ele mesmo destrói a criação dele. Porque o homem não tem poder de criar, quem tem poder de criar é Deus. Toda vez que você se torna fanático por alguma coisa, seguidor de alguma coisa, são coisas. E coisas não edificam. Coisas nunca edificou ninguém. Coisas vão ficar na terra, coisas vão ser destruídas, coisas vão ser queimadas pelo fogo, vão ser levadas pela água. Coisas não têm valor algum. Mas toda vez que alguém muda de direção, de atitude, e toma a direção chamada Jesus, o caminho chamado Jesus, o caminho certo, essa pessoa jamais fica frustrada com homens, com coisa, com qualquer outra coisa, né? Ela não se frustra porque ela sabe realmente onde ela está, quem é ela, tanto no mundo terreno como espiritual. Ela sabe quem é ela, em Cristo Jesus. Então nada vai frustrar ela. As frustrações só têm vindo sobre as pessoas porque elas deixaram de seguir a Jesus para seguir as coisas. Volte nas coisas. Não é só a igreja, a crise é mundial, todas igrejas, placa de igreja, porque as pessoas hoje têm olhado muito para a placa da igreja, né? A placa da igreja, minha igreja, fala assim, minha igreja, como se a igreja fosse dele, minha igreja é melhor do que a sua. Só na minha igreja salva. Que mentira, irmão. Primeiro que a igreja não é sua. A igreja é de Cristo. E primeiro que a igreja é você mesmo. E a Bíblia diz, vós fosse comprado para Deus, e não sois de vós mesmos, porque fosse comprado para Deus, vós, o corpo de vocês. Está lá em 1 Coríntios 6, versículo 19 em diante, né? Eu não sabeis vós sois o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus. Não pertencemos a nós mesmos. Então, para com esse negócio de minha igreja, minha placa, meu não sei o quê, só isso aqui salva, o outro lá não salva. Não, quem salva é Cristo. E mais, salvação é pela graça, por meio da fé. Se ouve a palavra, acreditou, creu, pronto, entregou a vida para Jesus, está salvo. Então, para com esse negócio aí de ficar decepcionado, assustado. Jesus nunca decepcionou ninguém. Mas Jesus falou uma coisa muito interessante, eu falando de coisa, falou uma palavra muito interessante, que ele diz assim, se vocês quiserem realmente me seguir, deixa eu falar algo para vocês. As raposas têm seus covios, as aves do céu têm seus ninhos, ou as aves têm seus ninhos, a raposa tem seu covil. Mas o Filho do Homem tem nem onde reclinar a cabeça. Se você quiser vir após mim, a primeira coisa que você tem que fazer é renunciar. Renuncia a si mesmo, a sua própria vida. E toma a tua cruz e siga Jesus. Ninguém diz que é fácil entrar no céu. Ninguém diz que é fácil a salvação. Não é fácil. É uma caminhada, é uma escalada. Você vai passar pelos desertos da vida, pelos mar vermelhos da vida, Jordão da vida. Vai encontrar as muralhas como a de Jericó, os inimigos gigantes, né, da vida. Então você vai enfrentar muitas coisas, mas só será salvo aquele que prevalecer até o fim. Você precisa caminhar até o fim. Para de ficar discutindo religião, porque a religião nunca salvou ninguém. A religião é o homem tentando alcançar Deus. O homem nunca vai alcançar Deus. Nunca. A graça, o evangelho, que é a mudança de direção, de atitude, é Deus alcançando o homem. Deus já alcançou você, já te escolheu, já te chamou para Ele, não para os homens, para Ele. Sirva a Deus. Agora, é claro, escolhe uma igreja onde você se sinta bem, e quando chegar nessa congregação, nessa igreja, você vai com o objetivo, com o foco de olhar só para Jesus. Tudo que for ministrado no altar, você
fica bem atento, leva uma cadernetinha, vai anotando tudo. Em casa você confere na palavra de Deus. Eu aconselho, nem tudo você diz amém. Porque pode ser que quando fala alguma besteira, você fala amém, concordou com aquela besteira. Então, diga amém só para aquilo que é verdadeiro. Ouça bem o que o Espírito Santo está dizendo na igreja. Quem fala é o Espírito Santo, está dizendo na igreja. Ouça bem, a Bíblia diz sobre isso. Ouça o que o Espírito diz na igreja. Ouça bem, atenta para isso. Está lá em Hebreus capítulo 1, tipo 1. Atenta para as coisas que até agora temos ouvido, para que em tempo algum desvie delas. Coisas para a palavra de Deus. Você já ouviu a palavra de Deus, então não tem que desviar da palavra de Deus. Fica firme. E cristão, o verdadeiro cristão não fica depressivo. A depressão é ausência da fé, é ausência da palavra de Deus, é ausência de Cristo, tá? A depressão é ausência de Cristo. Então, una-te, pois, a Deus e seja o mesmo espírito com Ele, a mesma pessoa com Ele. Tá? Faça isso, meu amigo, minha amiga. Muito bom isso. Mas se una com Cristo, tá? Conselho é, se una com Jesus. Não deixe Jesus por nada, mas por nada mesmo, por religião, por pessoas, por nada. Primeiro na tua vida tem que ser Cristo. Se Ele não for primeiro na tua vida, jamais vai ser o segundo. Primícia. Sabe quando você vai dar o dízimo, né? Vai devolver o dízimo, vai falar que vai dar o dízimo, não, devolução. Vai devolver o dízimo na igreja. Aí você recebe o pagamento, paga todas as suas contas e depois leva a sobra para Deus. E aí não prospera. Você acha que Deus vai receber? Não, meu amigo. Porque Deus Ele quer primícia, Ele é primícia, né? Ele é primeiro de tudo, Ele não é o primeiro de tudo, Ele é o alfa, o ômega, o alfa, o ômega, né? O primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, Ele é primeiro, então você tem que dar primeiro para Ele. Entregar, devolver primeiro para Ele. Recebeu, tira primeiro para Ele, leva para Ele, aí depois você vai pagar suas contas. E você vai, faça esse teste e vai ver. Você vai conseguir pagar tudo, mas vai guardar dinheiro. Vai guardar um pouquinho ainda. Eu estou te ensinando a fazer a coisa da maneira certa, a servir a Deus da maneira certa. Para de ser religioso. Sirva a Deus olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé. Hebreus 12, versículo 2. Autor e consumador da tua fé não são homens, são Jesus. Muita gente está se desviando de ministérios grandes, porque ele seguiu o homem, menos a Deus. Aí o homem falhou, porque o homem falha mesmo. Aí ele fez o quê? Caiu e ficou chorando, lamentando, porque o homem, porque não sei o que. Olha, você fez, a culpa é sua. Você seguiu o homem, menos a Cristo. Se converta de todo o coração e faça a vontade de Deus. É isso. Até lá. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.